aí, como vocês estão? Bom, eu tô ótimo e cheio de recomendações e palpites para o jogo de quinta-feira entre Denver Broncos e New Orleans Saints no Thursday Night Football. E aí, vamos lá? Aqui estamos com os números atualizados do confronto. Lembrando que nós trabalhamos, a estatística que eu utilizo trabalha com os 3 últimos jogos. Ah, por que os 3 últimos jogos? Ah, porque na NFL as coisas mudam. Aquele principal jogador machuca o dedão do pé, já era, muda tudo. Então a gente tem que trabalhar com histórico recente na NFL. São muitos machucados, contundidos, por tempo indeterminado, fora da temporada. A lista de injury reserve do New Orleans Saints é surreal. Tem um monte de gente lá. Confrontando o ataque do Denver com a defesa do New Orleans, a gente observa aí a possibilidade de geração de jardas do Denver, tanto aérea quanto terrestre, mais aérea, porque apesar do ataque aéreo do Denver não estar produzindo bastante nas últimas 3 rodadas, são apenas 148 jardas em média, é muito pouco para jarda aérea, ocupou a 27ª posição. A defesa aérea do New Orleans Saints é a 29ª da NFL, uma das piores defesas aéreas da liga, cede 288 jardas por jogo, é muita coisa. Então, o Denver tem uma tendência de produzir mais jardas aéreas do que tem produzido. Levando isso em consideração, você pega os wide receivers do Denver Broncos, a média que eles obtêm nos últimos jogos, né? As médias que eles têm nos últimos jogos, e existe uma tendência de que eles devem gerar mais jardas do que a média deles. Por quê? Porque existe uma tendência para que o ataque aéreo do Denver produza mais do que nas 3 últimas rodadas. Eu fiz essa explicação para vocês entenderem como funciona e agora segue o fluxo para todas as outras análises, tá? Sobre as jardas terrestres do Denver, também existe uma tendência de que eles vão produzir mais, porque eles produzem em média 115 jardas e a defesa do New Orleans cede em média 168 jardas nos últimos 3 jogos, a média dos últimos 3 jogos. Existe aí uma tendência de uma produção maior. Já no confronto ataque New Orleans Saints contra a defesa do Denver Broncos, a gente vê aí uma possibilidade somente no ataque terrestre do New Orleans Saints. E ainda assim, não é muita diferença. Até porque a diferença está ali só em 16,3 jardas. Mas enfim, como eu trago tudo que for acima de 10, a diferença, bom, vamos trazer aqui para discutir os números e ver quais são as possibilidades e as recomendações de aposta. Vamos lá? Aqui estamos. Esses são os melhores jogadores do Denver Broncos e do New Orleans Saints na NFL para recepção e corrida, no caso do Denver Broncos, e corrida do New Orleans Saints, ok? Bom, vamos começar pela linha de pontos. A linha de pontos na planilha está apontando que essa partida vai ter 45 pontos. E a linha de pontos, a odd nas casas de aposta está em 37 pontos. Tem uma diferença aí considerável de 8 pontos. Então, essa é a primeira recomendação de aposta, na linha de pontos over 37 pontos. A segunda recomendação de apostas e a terceira são os 2 recebedores do Denver Broncos. Começando pelo Devonk Vale, que tem uma média de 78 jardas nas últimas 3 partidas, e a odd está em 31,5. Você fala, nossa, 78? Ele talvez não seja o wide receiver número 1. E ele, na verdade, teve 78 jardas no último jogo dele somente, tá? Porque ele só tem 2 jogos na NFL até o momento. Um lá no começo da temporada regular e essa última partida. Mas se o cara conseguiu 78 jardas na última partida, 31,5, a diferença é muito grande, né? E como aqui é entretenimento, tem que apostar. Então essa é a segunda recomendação de aposta. Lembrando que essa é a recomendação de aposta com base estatística, não é minha opinião, até porque eu nem conheço a fundo os wide receivers do Denver Broncos para afirmar quem vai conseguir e quem não vai conseguir. Eu analiso só as estatísticas e torço. Tá? A terceira recomendação de aposta está no Courtland Sutton, que esse sim atua com frequência e tem uma média de 53,25 jardas por jogo, e a odd está em 46,5 jardas. Então, ele conseguiu esse número de 46,5 em 3 das últimas 5 partidas. Na última partida ele conseguiu, e nessa última partida ele jogou junto com o Vale. Então, a minha sugestão é sim apostar no Sutton, mas eu não recomendo que seja feita uma aposta junto, esses dois, tá? Eu não costumo fazer aposta simples, porque, como eu disse, pra mim é entretenimento. Então eu costumo fazer duplas e triplas. Eu devo considerar o Sutton com algum outro jogador e não junto com o Vale, tá? Mas eu sim vou apostar nos dois. O Javonte Williams, ele não tem uma odd inferior à sua média. A odd tá 47,5 e a média é 43,25, então essa aposta nós não faremos. E o Tyler Badie, ele não tem odds disponíveis até o momento e não está na relação de machucados do time. Então, muito provavelmente, a gente vai ter informações sobre a odd desse jogador somente mais próximo do jogo. O Jalen McLaughlin
Esse também não tem médias ainda de odds ainda para aposta, mas o Bo Nix tem, e a odd dele tá em 25,5 e a média dele são 30 jardas por jogo. O Bo Nix é um quarterback, ele é calouro, nos últimos 5 jogos ele conseguiu 25 jardas e meia, mais de 25 jardas e meia em duas partidas, na última ele conseguiu, e eu fui fazer uma avaliação mais profunda dessa aposta, para saber se eu recomendaria ou não. E vi que ele tem, em média, 6,4 tentativas de corrida por jogo, tá? 6 tentativas de corrida para um quarterback calouro é normal. Porque ele, enfim, primeiro ano de NFL, o cara se apavora, os caras são gigantes, sabe? São defensores de 2 metros de altura com 140 quilos vindo na tua direção querendo arrancar sua cabeça, sabe? Então a tendência é que nesse momento de desespero, porque por mais profissionais que eles sejam, deve ser um desesperador, você vê 3, 4 caras querendo te matar, ele corre, né? Então 6 tentativas de corrida por jogo é bastante para um quarterback e por mais que seja arriscada essa recomendação, pô, tem que apostar, tem que torcer, tem que se divertir. Então eu recomendo também. Esse mesmo argumento vale para o Spencer Rattler, que é o quarterback do New Orleans Saints. Calouro, segundo jogo dele na NFL, porque o Derek Carr tá machucado, né? E no primeiro jogo dele na NFL ele correu para 27 jardas. A linha tem 20 jardas. Mesmo argumento, no apavoro, corre, sai correndo, vaza. Então a gente também recomenda uma aposta nele, tá? Já o Alvin Kamara, dessa vez a gente não vai apostar nele, porque as odds estão em 70,5 jardas e a média 57,5. O argumento anterior foi de que com um quarterback novato e reserva, a tendência é que o time corra mais, e a gente apostou no Kamara e ele decepcionou, então ele não ganhou minha confiança, não vou apostar nele. E o Tyson Hill, ele tá no injury reserve, tá machucado e a gente ainda não sabe se ele vai jogar. O Tyson Hill, para quem não conhece, ele é um coringa, né? Ele joga de running back, ele joga de wide receiver, ele também já jogou de quarterback, já jogou nos times especiais, já jogou no time da defesa, ele joga em todo lugar. Quando brinca demais, quando é muito fominha, se machuca. Eu não sei, obviamente que eu não sei se foi por isso, mas eu não recomendo a aposta nele, tá certo? Então aqui, como vocês podem ver, são 5 recomendações de aposta para o jogo de amanhã. Até sexta-feira, no máximo no sábado de manhã, todas as recomendações de aposta do fim de semana e entretenimento. Suco de entretenimento. Valeu!